Muito boa tarde. Mais uma mesa, mais poetas. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença, sempre muito numerosa. Agora vou apresentar exatamente hoje, digamos, o grande plantel, desculpa a palavra, que temos nesta mesa. Primeiro a moderadora, força Diana Pimentel, força. Depois, muito obrigado, Diana. Oh, que maravilha, já conheciam, um beijo grande. Depois, vamos ter Beatriz Hierro Lopes. Beatriz, faz favor, obrigado. Oh, muito bem, não sejam tímidos. Muito obrigado, Beatriz. Será depois a moderadora anunciar o tema e fazer as devidas premissas. Bem-vindo, Paulo Scott, do Brasil. Obrigado, Paulo. E depois, concentrados, ok? Jorge Sousa Braga. Era bom. Muito bem. Tudo bem, precisas disso? Este já está a funcionar. Em princípio. Muito obrigado e boa mesa. Olá, boa tarde. Suponho que me ouvem. Eu própria me ouço e suponho que não é só cá dentro. Embora espero que também cá dentro. Eu vou ser muito breve nas apresentações porque a equipa da Nova Delphi tem um trabalho excelente onde vos permite encontrar em vários lugares, no blog, no site, no Facebook, informação sobre estes autores. Vou só assinalar alguns aspectos. Jorge Sousa Braga, que está à minha direita, à direita do senhor, diria o Vítor. O seu último livro intitula-se O Novíssimo Testamento e Outros Poemas. É de 2012. E depois, à minha esquerda, Beatriz Hierro Lopes, que participou desde 2008 nas revistas Criatura, Inútil, entre outras, Telhados de Vidro, e publicou É Quase Noite, pela editora Averne. E, last but not least, Paulo Scott, aliás, já nosso conhecido de outras navegações, Saúde, é escritor, tem-se dedicado à tradução, à escrita de dramaturgia e de roteiros, colabora com inúmeras revistas, jornais e suplementos de cultura do país de que é originário, do Brasil, e do exterior, que suponho que somos nós. Habitante Irreal é o seu segundo romance, acabado de ser lançado em Portugal, pela Tinta da China. E hoje falaremos com estes três autores de exceção a partir de um verso de uma das pessoas que mais falta faz ao país enquanto cidadão e de um dos mais raros poetas que este país alguma vez teve, Manuel António Pina. O verso que dá mote a esta conversa cruzada é uma interrogação. Que fez algum poeta por este senhor? Ora, para que se compreenda de onde vem esta interrogação,
E como perceberão, eu poucas palavras minhas direi, felizmente, para descanso de muitas e da minha própria alma. Vou ler o poema de Manuel António Pina, de onde nasce esta interrogação. E parece-me, este é um parênteses, que esta talvez seja a melhor leitura, ou a mais adequada leitura, para assinalar o Dia Mundial da Poesia. A poesia vai. A poesia vai acabar. Os poetas vão ser colocados em lugares mais úteis. Por exemplo, observadores de pássaros, enquanto os pássaros não acabarem. Esta certeza tive-a hoje ao entrar numa repartição pública. Um senhor miúpe atendia devagar ao balcão. Eu perguntei: que fez algum poeta por este senhor? E a pergunta afligiu-me tanto por dentro e por fora da cabeça que tive que voltar a ler toda a poesia desde o princípio do mundo. Uma pergunta numa cabeça, como uma coroa de espinhos. Estão todos a ver onde o autor quer chegar? Ora, como se poderá ter percebido, ou talvez não, o argumento desta conversa cruzada, e eu limitar-me-ei a colocar questões que depois gostaria que os poetas cruzassem entre si. O argumento desta conversa, dizia eu, incluirá pássaros, como aliás já se percebeu, ou a sua ausência, a morte, como também já se percebeu a partir do poema de Manuel António Pina, o princípio do mundo, que é explicitamente referido, Deus, e, como se sobre todas estas palavras, a poesia. E começo por ler um poema, ou melhor, uma epígrafe de Jorge Sousa Braga, do seu último livro, Novíssimo Testamento e Outros Poemas. É obviamente um título irónico, porque, como se pode verificar, a palavra testamento é naturalmente uma hipérbole. A epígrafe ao primeiro poema, intitulado Novíssimo Testamento, é esta: para acabar de vez com os direitos humanos e restaurar os direitos divinos. Ora, e o poema é este. Escrevi este testamento com sangue de galinha, eu que não esqueço nunca a minha condição de pilha-galinhas, condenado a viver num galinheiro povoado de fantasmas, de galinhas da Índia, patos, perus, gansos, garnizés, e a cacarejar pela noite fora, sei que um só galo da vizinhança me responda, nem os galos dos cataventos. Quando o galo cantar, renegar-me-ás 3 vezes quando o galo cantar. Quando era criança, antes de matar uma galinha, a minha mãe pedia-me para lhe prender as pernas e as asas. Eu metia as mãos por debaixo da saia e prendia-lhe as asas e as pernas com todas as minhas forças. O sangue jorrava da sua cabeça por uma malga com vinagre e ficava depois muito tempo ainda a espernear no alguidar, o pequeno olho muito aberto. Os meus olhos estão cheios de cabeças de galinha, ainda escorrendo sangue de milhões de asas, de milhões de patas, de galinha de milhões de ovos. Quem vai bater esta gigantesca omeleta de ovos na frigideira celeste? A minha alma é uma pequena alma entre bilhões de outras almas, que também tem a alma de um mosquito. Proclamo a minha solidariedade com todos os bilhões de frangos do planeta que tentam em vão escapar à máquina de depenar elétrica com que todos os carneiros, cabras, ovelhas, avestruzes. Eu sou um cordeiro inocente que se perdeu do pastor e não sabe se não balir com todas as vacas condenadas a comer rações impróprias a um orgasmo gelado. No silêncio dos estábulos,
Elas preparam a sua vingança enquanto sonham com um prado verde de gramíneas, e essa vingança será terrível. Este é um testamento escrito com o sangue dos últimos genocídios, e esse sangue é a dor do alcatrão, tendo como testemunhas apenas 2 metades do meu coração. E a propósito dos direitos divinos, porque estamos ainda, por enquanto, na esfera de Deus, e próprio Manuel António Pina falava há pouco do princípio do mundo, leio ainda de Sousa Braga o poema Salmo. Não foi por mim que deixaste que te pendurassem na cruz. Não foi por mim que te deixaste matar. Não foi por mim que deixaste que te insultassem e cuspissem. Não foi por mim que morreste. Ninguém se deixa matar assim para cumprir a vontade do Pai. Pai, Pai, faça-me-te a tua vontade. Ninguém te deixa matar assim, porque um dia alguém se lembrou de oferecer uma maçã. Não sei quantas maçãs já me ofereceste, sem que um anjo com uma espada de fogo viesse para nos expulsar do nosso apartamento de 3 assoalhadas. Não foi por mim que tu morreste e ressuscitaste ao 3º dia. É uma herança demasiado pesada para se deixar a alguém que só viria a nascer 2000 anos depois e cujo único pecado foi nascer. Não foi por mim, nem por ti, nem por ninguém que morreste. E continuas a morrer todos os dias. Há quem não saiba fazer outra coisa senão morrer e voltar a morrer. Nem a vontade do Pai te serve de álibi. Não foi por ti que morreste, embora eu seja capaz de morrer por ti. E porque estamos aqui sobretudo para falar de poesia, é inevitável falarmos da livraria. Esperança é a desta cidade. Às outras custa-me dar-lhe o nome de livrarias. Para depois passar a palavra ao Jorge Sousa Braga. Livraria Académica. Todas as quartas-feiras entras na Livraria Académica. Passas os olhos pelas lombadas dos livros alinhados sobre o balcão, folheias um ou outro devagar. O que procuras? Entre tanta prosa amarelecida, uma palavra que justifique a tua vida. O Jorge Sousa Braga disse-me há pouco, e parecia combinado, mas também seria expectável, por tantas razões, que tem um texto para ler que evoca, melhor, que fala a Manuel António Pina. Boa tarde. Obrigado primeiro à organização por me ter convidado para vir aqui ao Funchal e obrigado a todos por virem a esta hora da tarde ouvir um pequeno poeta que vive no Porto entre grávidas e recém-nascidos. O que fez algum poeta por este senhor? A última vez que vinha à Madeira foi na companhia do Manuel António Pina. Não poderia imaginar que, passados alguns anos, o meu amigo já não se encontraria entre nós e eu regressaria aqui ao Funchal para participar numa mesa que tem como mote um verso seu: o que fez algum poeta por este senhor. O Pina, era assim que ele gostava de ser chamado, era um poeta meio judeu, meio budista. Todo animal, por mais minúsculo que fosse, era alvo da sua compaixão. Um dia telefonou-me, compartilhara a sua refeição, arroz de pato, com um dos seus 18 gatos. Posteriormente, o gato começara com sintomas de gastroenterite e ele levara-o ao veterinário. Colocaram-lhe um sorinho e mais tarde deram alta ao gato com primperan. No caminho de casa foi a vez do Pina começar a sentir-se mal, tendo tomado de imediato o primperan que tinha sido receitado ao gato.
A razão do telefonema era para saber se tinha feito mal. Um outro dia telefonou-me e eu percebi pela sua voz que tinha acontecido uma pequena tragédia familiar. Tempos antes tinha encontrado nas suas deambulações noturnas um passarinho muito debilitado. Levou-o para casa, tratou dele e instalou-o na marquise, tendo o cuidado de o proteger dos gatos com uma rede. Passado pouco tempo, o pássaro já pousava no ombro da mulher quando esta ia estender a roupa. Mas um dia distraiu-se e esqueceu-se de voltar a pôr a rede. Os gatos, que há anos esperavam essa oportunidade, não deram hipótese ao gato. Comeram-no num instante. E durante dias, o luto mais profundo instalou-se naquela casa. Está situado assim o autor de O que fez algum poeta por este senhor. Este verso leva-nos a uma pergunta recorrente nestas e noutras jornadas literárias. Para que serve a poesia, se é que serve para alguma coisa? A poesia não dá para tirar a fome a ninguém, nem aos próprios poetas, a não ser quando são convidados para festivais como estes. Ninguém no mundo atual paga as contas do fim do mês com o produto dos versos que escreve. Para que serve então a poesia? Há um provérbio chinês que diz: se tiveres 2 pães, vende um e compra um lírio. A poesia pode ser o lírio de que fala o provérbio. Em tempo de indigência como este provérbio revela-se de extrema importância. Os políticos não deviam ignorá-lo. O pão sim, mas a poesia também. E quem diz a poesia, diz o teatro, a dança, etc. Por falar em políticos, este verso do Pina coloca também a questão do poema político, do poema de intervenção, do poema da resistência. O poema pode ser isso tudo, sem deixar de ser um poema, sem se tornar um panfleto. Os poetas não podem ignorar o tempo em que vivem, mas há muitas maneiras de intervir. Lembro-me de uma história que contava o Eugênio de Andrade. Dizia ele que era dos poetas mais lidos no tempo do salazarismo entre os presos políticos. Quando lhes perguntou porquê, responderam que os seus poemas eram um bocado de sol que entrava na prisão. E lembrei-me desta história porque alguma da poesia que se escreve hoje em Portugal é tão depressiva como a situação do país. Uma das provas que os poetas não vivem noutra dimensão é que começam a surgir alguns livros de poemas em que é patente a intervenção da Troika em Portugal e a lógica ou a falta dela dos mercados financeiros. O verso do Pina traz outra questão por arrasto. O que é a poesia? Ang Yu, um poeta chinês do século VIII, que eu li numa versão de Octávio Paz, dizia: tudo ressoa, mal se rompe o equilíbrio entre as coisas. As árvores e as ervas são silenciosas, se o vento as agita, ressoam. A água está silenciosa, movida pelo ar, ressoa. As ondas bramem, algo as oprime. A cascata precipita-se, falta-lhe o chão. O lago ferve, algo aquece. São mudos os metais e as pedras, mas se algo os golpeia, ressoam. Assim é o homem. Se fala é porque não pode conter-se. Se emociona, canta. Se sofre, lamenta-se. Tudo o que sai da sua boca em forma de som deve-se a uma ruptura do seu equilíbrio. A música serve para soltar os sentimentos comprimidos no nosso foro mais íntimo. E escolhemos os materiais que mais facilmente ressoam e com eles fabricamos instrumentos sonoros. Metal e pedra, bambu e seda, cabaças e argila, pele e madeira. O céu não procede de outra maneira. Também ele escolhe aquilo que mais facilmente ressoa. Os pássaros na primavera, o trovão no verão, os insetos no outono, o vento no inverno. Uma atrás da outra, as 4 estações perseguem-se numa caça que não tem fim. E o seu contínuo transcorrer não é ele também a prova que o equilíbrio cósmico se rompeu? O mesmo sucede entre os homens. O mais perfeito dos sons humanos é a palavra. A poesia, por sua vez, é a forma mais perfeita da palavra. E assim, quando o equilíbrio se rompe, o céu escolhe entre os homens aqueles que são mais sensíveis e fá-los ressoar. Segundo Ang Yu, o que os poetas fazem é ressoar. A Beatriz farta-se de ressoar. Eu que sou mais velho, já ressoo pouquinho. O que é que ressoar pode fazer por alguém? O que é que Homero, Dante, Shakespeare, Camões, Fernando Pessoa fizeram pelos inúmeros senhores seus contemporâneos e pelos senhores vindouros? Provavelmente nada, mas é um nada que é tudo. A poesia pode ser muitas coisas e nada de útil na prática.
Pode ser canto puro, exaltação, celebração, interrogação, paixão, dor de corno, assombração, revolução, silêncio, inquietação, etc. A poesia pode abrir caminhos. A poesia pode ser o caminho. Voltando ao autor do que é que algum poeta fez por este senhor, nenhum poeta, nem o autor destas linhas, que esteve mais presente devido à sua profissão, pôde fazer o que quer que fosse, pelo menos para lhe diminuir o sofrimento nos últimos dias da sua vida. Lembro que lhe levei uma antologia do Thomas Tranströmer que saíra naquela altura, mas nem os poemas do Tranströmer tiveram algum efeito potenciador da morfina. Só um beijo, o último na sua testa, lhe conseguiu arrancar um sorriso. A poesia pode ser um beijo, mas não tem a força de um beijo. Mas a poesia pode continuar a ser um lugar de encontro dos amigos, independentemente do lugar onde se encontrem, neste ou naquele continente, nesta ou para além desta vida. Onde estás agora, ó meu amigo? Nem dentro, nem fora, nem muito longe, nem muito perto. Talvez nos primeiros raios da aurora, talvez no deserto, no mais incerto e improvável lugar. Onde estás agora, ó meu amigo, que não te ouço? Talvez no fim da estrada envolto em poeira, numa cadeira de baloiço, em frente ao grande tudo ou ao grande nada. Muito obrigado. Devia ser possível, nesta modernidade tão tecnológica, fazer assim uma espécie de pausa para que nós pudéssemos respirar e deixar que estas belíssimas palavras pousassem muito devagar em nós. Paul Scott, de quem já há pouco fiz uma brevíssima apresentação. Terá a oportunidade, naturalmente, no fim, de conversar com todos os autores aqui presentes. Leio do livro A Timidez do Monstro. Se não me engano, em Portugal não está publicado nenhum livro de poesia de Paul Scott. Portanto, as versões que aqui temos são andaram a transitar entre mãos amigas, semi-clandestinamente, com dedicatórias naturalmente recatadamente mantidas. E, portanto, o que eu aqui tenho entre mãos não é meu, é meu se ficar aqui por dentro. E porque falei de suspensão, porque se falou do nada há pouco. De Paul Scott, Doutrina Elétrica. Também é uma homenagem à eletricidade que pode salvar vidas. Vá. Não ginecologicamente falando, mas cardiologicamente. Doutrina Elétrica. Minha língua de serpente, matraca agitada, não chora. Digo 1000 vezes à carne viva da costela, dói, mas como é bom ajudar o próximo. Desculpem, mas isto de ter vários livros entre mãos torna-se complicado.
olhos patrícios. Parado a riso, emendou sob má caligrafia os nomes. E eu escolhi este poema por ter a palavra emenda e por falar de nomes. Ninguém daqui verá, Paulo, portanto, tranquilo. Um dos livros que eu tenho, que não me pertence ao Vítor, que num gesto de amizade e de gratidão me deixou pousar, Vítor Sousa, me deixou pousar entre mãos, está todo, há páginas inteiras, totalmente cortadas. Se isto não é emenda, eu não tenho emenda. E deste livro gostava que se chama Histórias Curtas para Domesticar as Paixões dos Anjos e Atenuar os Sofrimentos dos Monstros, gostaria de ler um poema que foi emendado. Ora, as emendas são, se me engano, corrijo-me, Paulo, são feitas de acordo com o leitor. Portanto, estas emendas são do leitor a quem pertence o livro. Tem alguns poemas que eu realmente tenho tanta vergonha deles, embora não os renegue, que eu risco mesmo, porque eu não suporto mais conviver com eles. Mas... Este foi só emendado o título, de sopa de letrinhas passou a letrinhas, que eu acho no mínimo carinhoso. E fala do silêncio, de que há pouco também falava o Sousa Braga, sobre o amigo que não ouve. Letrinhas. Hoje, em silêncio, terei de me adiar, pois acordei tarde e minhas palavras precipitaram, saíram cedo de casa, rudes, só para te magoar. E para passar da dor ao silêncio, um poema que se salvou da emenda, talvez porque falo do vazio, não sei. O título é Entre o Vazio e André Gide. Eu deveria resistir, mas não consigo. E deveria partir, mas já carrego o meu inimigo. Este verso terá no fim desta nossa conversa intermédia uma pergunta, atalho de foice. E o último poema que lerei de Paulo Scott deste livro, porque sei que o Paulo escolheu 2 para ler também. Um poema que também se salvou da vergonha e da emenda. Chama-se, eu tenho que dizer isto bem, chama-se Lado a Lado, de asas. Do teu lado me desconcerto, alado, mas não posso ficar feliz. Tudo é errado, é precipício e de repente, a cada início, já nem escapo por um triz. E por um triz, antes que não me caia mais nada, passo a palavra ao Paulo. Queria dizer que é uma alegria estar aqui. Desculpem se eu estou me tornando repetitivo, mas conhecer a Ilha da Madeira sempre foi um sonho real. E a presença da Ilha da Madeira justamente nesse romance que generosamente a Bárbara optou por
publicar em Portugal está lá, como estão lá várias referências a Portugal. Mesmo no momento de crise do primeiro protagonista, tem um momento em que o único testemunho de uma crise de pânico que acho que mudará o rumo do seu papel no romance é testemunhado por um menino português que é colega dele de bar, um pub inglês. Então, eu fico um pouco constrangido depois da leitura do Jorge, do texto, que me tocou bastante, e acho que a minha relação com a poesia, embora seja impossível para mim, eu nem tenho essa preocupação de definir poesia, é simplesmente algo que eu não consigo tirar da minha vida. Eu me lembro que durante o mestrado, nos 2 anos de crédito, no tempo que o mestrado no Brasil levava 4 anos, durante os 2 anos de crédito, porque tinha aquele volume imenso de leituras, não é? Em línguas que eu não dominava, e a apresentação de seminário toda semana, eu me proibi de escrever poesia. E eu me lembro que no final eu adoeci. E eu me dei conta disso, que eu estava doente, porque eu me neguei uma coisa que era essencial para mim. Então, eu, mudando um pouco o roteiro, eu quero ler pelo menos um poema do livro Senhor Escuridão, porque o meu encanto com a poesia, ele me leva para um lugar assim, que é um lugar muito próprio. Eu acho que eu nem tenho necessidade de mostrar as poesias que eu escrevo. Não é de graça que eu resisto muito em publicar, não é, o novo livro de poesia, que tem um título bem engraçado até, e ele é um pouco engraçado também, mas ele também tem o seu lado duro, que é: mesmo sem dinheiro, comprei um skate novo. Porque depois que eu larguei a minha vida de acadêmico e, enfim, de consultor, eu me mudei de Porto Alegre para o Rio de Janeiro e passei a viver do que eu escrevo, né? E evidentemente que a minha vida financeira deu uma alterada, mas ainda havia aqueles brinquedinhos mágicos de plásticos, né, que ficam guardados na nossa carteira, que a gente pode comprar as coisas com eles, né, do tempo que eu ainda tinha dinheiro, então meu crédito ainda era bom. Eu acho que hoje ainda é bom. E aí eu estava passando numa loja em Ipanema, ali no Arpoador, onde ficam aquelas lojas de surf e de skate. E eu pensei, estava uma coleção de skates lançados pela Lost, com formato de prancha de surf. E eu estou proibido de andar de skate há muitos anos pelo meu médico, porque eu tenho a coluna toda arrebentada. E algumas marcas pelo corpo também. Mas eu disse, rale-se, né? Eu vou comprar e depois eu vejo como eu pago. E tomei muitos tombos com esse skate. E fui algumas vezes para a clínica. Enfim. Água parada. Acordo com a lâmina da pá, gravitando horizonte ferruginoso, direto no meu olho. Viu? Ela me diz, e atira a pá longe. Sai porta fora, corre até a beira da praia. Encontro-a de joelhos, com os dedos mínimo e indicador enterrados na areia. Aproximo-me. Suas canelas estão quebradas. E ela diz, com a boca cheia de areia, eu sei que você ainda me conhece muito bem. Esses 2 poemas eu escolhi, são poemas do livro novo e são poemas
bastante difíceis para mim, mas eu acho que é o mínimo que eu posso retornar pela honra do convite de estar aqui e conhecer autores que eu já conheço há muito tempo. Eu sou completamente encantado pela literatura portuguesa, pelos poetas contemporâneos, pelos prosadores contemporâneos também. E se é verdade que para quem é gaúcho de Porto Alegre, não é, o Borges é o nosso Machado de Assis, não é? Que o gaúcho é tão diferente do Brasil que o nosso Machado de Assis é o Borges. E a literatura argentina é muito importante para nós, gaúchos, não é? Mas é verdade que Portugal também é. Para mim, pelo menos, e sempre. Talvez numa carta. A conveniência de ser apenas alguém estranho, com ideias estranhas, já não é suficiente. Você desejou com todas as forças e agora se tornou uma espécie de monstro. E a câmera que te acompanhava já não existe. E você só está preocupado em sobreviver. O sonho invejado pelos outros não passa da única chance de sair da cama antes do relógio da cozinha soar meio-dia. Novatos inventam que beberam com você. Que vararam a noite com você. E fizeram loucuras na cama com você. Mentiras. Então, numa festa com uísque de graça, uma bonitinha de cabelo curto chega bem perto de você e diz que sente pena de você. Diz que você está se tornando tão patético quanto as personagens que inventou. O que de tudo ficará? Literatura? Para que diabo serve a literatura quando você está feliz e tem amor? Amar é algo que não se completa. Precisa notar que nunca se está velho demais. Preciso reencontrar a boa forma. Estamos hipnotizados querendo ser DJs e radialistas, dramaturgos e cineastas. Nós deveríamos ser a esperança. Que geração ridícula esta que jurou jamais prometer o que não pudesse cumprir. Os pássaros cantam às 6h26 da manhã aqui no Rio de Janeiro. Você é o único responsável. Jogue fora os atalhos. Tente não culpar mais ninguém. Obrigado. Bom, Beatriz R. Lopes, já vos falei há pouco, muito brevemente. Espero que possa falar um bocadinho mais. Foi para mim uma enorme surpresa. Eu conheci alguns textos esparsos, sobretudo na Telhados de Vidro, e fico feliz de ver este livro, que é belíssimo. Voltamos aos Salmos. Pode ser que nos safemos de skate, depois deste peso todo. É, skate machuca, viu? Eu caio de baixinho. Vou ler um texto da Beatriz que se chama Ausência. Relembro, só para não me perder a mim mesma, se não estiver já perdida, mas se calhar estamos todos, que
Recomeçámos nos pássaros, já falámos da morte, já falámos da poesia também, já falámos do silêncio de quem não ouvimos e vamos agora também falar de ausência, sim, de palavra também e de Deus. Portanto, começamos a juntar, digo eu, algumas peças. A ausência. Afastam-me de mim, levam-me para o lugar de dentro que não sei conhecer, que não quero saber dizer. Se me perguntas onde estou, olho-te e sem resposta, abandono-te. O teu olhar sobre o olhar de uma rapariga sem nome, sem língua ou boca que te satisfaça esse imperativo de curiosidade alheia. Como és fácil, apetece-me dizer-te, enquanto acendo o cabelo à luz que trespassa a persiana. Uma mão fecha-se à porta da minha boca. Só a língua dominicana sabe os salmos que são precisos para me sagrar a garganta enquanto tomo comprimidos com sabor a vermelho. São só páginas de um livro, finíssimas, que me forram o estômago com ditames de profetas, só para que a água, ao ser bebida, não derive em dilúvio. Não posso diluviar assim. Não posso diluviar pelos hábitos dos outros, os desejos dos outros, os medos dos outros, as razões, as palavras, os gritos dos outros. E Deus, que se existisse, me livrarias deste peso no estômago, desta secura de boca, a quem nem salmos nem pregos podem salvar. Por isso os prefiro a ti, os meus comprimidos que me afastam de mim e me levam a um lugar de dentro que não sei por que nome chamar, mas que, se Deus soubesse, me diria que recriei sobre as lágrimas de todos os santos. Um mar tão humano que é capaz de pensar, e pensar, na forma que tem a palavra e o interior da palavra a ser de uma só vez tomada. Piedade. Sem pássaros, sem penas. Longe dos perigos da insalubridade mental, moral e fisicamente humana de que casas não só sentenças impiedosas. Piedade, digo, sem salmos que me umedeçam a boca ou páginas de livros sacros que me forrem o estômago. Piedade, o lugar dentro de mim que me dá nome suficiente para que todo este tempo em que serei a mulher à beira da cabeceira, mulher baloço, ou tão simplesmente olhar sem esquecimento. Que da minha mortalidade vos digo que é possível Deus esquecer-se de nós. Mas eu, que sou apenas carne seca exposta ao sol, aninhada à chuva, não vos esquecerei. Aos justos, aos injustos, aos puros, aos ímpios, no lugar que há dentro de mim, a que só a ausência de Deus poderia dar luz. Este é o primeiro texto de Beatriz e R. Lopes que vou ler. O segundo, ligeiramente mais curto, para lhe poder dar a palavra. Talvez lançando algumas questões. Sim, melhor. Chama-se Olhos Abertos. E voltamos aos gatos de Manuel António Pina. Todos os gatos morrem de olhos abertos, leio dando mais sentido a esta noite. Como morrerão os pássaros? Os homens morrem de olhos abertos e fechados. Morre-se como se quer ou como se pode. Mas e os pássaros? Os barcos de velas cegas, morrem sem nunca terem visto. A luz morre claramente de olhos fechados. Contrária à escuridão que identifica aos gatos, abre os olhos. E os pássaros? Todos têm algo de negro no pelo, o que talvez prove que a escuridão lhes habita o dorso, razão que os faz morrer vendo. Pensando assim, nos gatos, questiono como seriam se fossem gente, homens ou mulheres, sem querer ou poder na morte, vendo até ao limite das velas cegas da terra.
Se os houvesse, e se entre eles houvesse quem com unhas se escrevesse, unhas de gato multiplicadas por patas dariam tantas palavras? Fariam livros? Livros que silabassem encantos, enfeitiçassem pássaros, saltassem, mordessem e, por fim, deixassem ao leitor uma carcaça roída de ossos fininhos? Bons livros, os que caçam o vôo entre o intervalo das linhas. Há traição? Surge uma ideia de traição, a imagem de um homem oculto, com uma capa espanhola, com um beco histórico, depois de consumar um crime de que não é a única testemunha. Os gatos morrem sempre de olhos abertos. À semelhança da noite, os gatos não dão autógrafos. Só se escreve em transgressão, em crime, e ninguém se assina culpado. Ora, não sei se a Beatriz quer dizer agora alguma coisa ou prefere que eu agora inverta a lógica? Prefiro. Pronto. Eu vou pela lógica das perguntas, é melhor. Pronto. Eu própria não percebo a minha caligrafia, o que é uma coisa ótima. É emenda involuntária. Num dos textos É quase noite, e é justo porque deve estar a ser quase noite. A certa altura há uma frase que está na afirmativa e que eu transporto para a pergunta. Só se escreve em transgressão. Sim. Pronto. E assim ficamos. Outra pergunta talvez mais delicada, para ver se sai um si maior do texto que li há pouco. Que forma tem o interior da palavra? Depende da palavra, mas isso é uma pergunta um bocado difícil. Eu desde pequena que dou cores às palavras, dou-lhes formas, vejo imagens dentro das palavras, é a minha imaginação, pronto. Essa frase refere-se a isso. Não tenho muito mais a dizer sobre isso. Portanto, para além de ter forma, tem cores. Tem. As palavras, as letras têm cores, as vogais têm cores, as palavras têm cores. E tem formas, tem cheiros, é quase como se fossem coisas vivas, que pulsam e que têm de ser conjugadas de determinadas maneiras. Isto agora parece-se uma louca a falar. Há um bocado o Diogo disse que andava meio esquizofrénico, eu também devo andar. Mas em relação, voltando à questão anterior da transgressão, eu dei, sim, no sentido em que eu acho que quando se escreve há uma transgressão. Eu acho que nós, quando escrevemos, ou melhor, quando escrevemos, deveríamos despir-nos totalmente, só escrever verdade. Verdade no sentido da nossa verdade mais íntima, de uma exposição absoluta daquilo que se é. Para além de conceitos de razão ou de lógica, eu se calhar até se proponho questões às vezes até mais de melodia, de som, do que propriamente de uma lógica de ideias. Exatamente para conseguir apresentar determinadas emoções que para mim são inomináveis. Apenas podem ser narradas dessa maneira, através de palavras coloridas com sons e cheiros. Poder-se-á dizer, então, que a forma que as palavras têm é assim uma espécie de forma imaterial. Sim. De memória. Sim, todas elas. Estou a lembrar-me do texto A Velha, sim. Que é delicioso porque fala da caixa da tia que guardava pares de grafite. Eu não vou ler para não ocupar tempo excessivo, sobretudo para não interromper a Beatriz, que esta tia terá ensinado a personagem, ou a Beatriz,
depois poderá-se esclarecer isso, ensinou a escrever, fez herdeira da sua causa e gosto desta expressão. E quando havia uma resta de vazio, quando o bata-borrão não funcionava e havia ainda uma resta de vazio, lá vinha ela com a sua régua vincar o corpo à linha imaginária com que desventrava uma parte da alma ao que nunca escrevi. E depois, a certa altura, pequena criação de parágrafos mais antigos, a propósito de preferir a página branca inócua do computador à página do papel, à página do ecrã não, ao monitor do ecrã. E aqui neste texto fala-se de memória, e o parágrafo merece ser lido na íntegra para não perder o sentido. Os textos que melhor correm são os que mais som me dão, sobretudo. Estou a lê-lo porque era o que estavas a dizer. Exatamente. E se rangem, é porque há neles a memória dos corredores, do estremecimento da madeira, do desejo envergonhado de um cemitério de linhas fechados das primeiras gavetas da cómoda da velha que me ensinou a escrever, no lugar mais íntimo das mãos. E essas mãos foram as mãos que escreveram à mão, não é? Sim. Eu tive, pronto, só para contextualizar, é uma história pessoal. Eu entrei muito precocemente para a primária, tinha uma caligrafia muito bonita, e só na 4ª classe que a minha professora se apercebeu que eu não sabia ler, nem escrever. Eu só no final da 4ª classe é que aprendi o alfabeto, porque para mim aquilo eram linhas e desenhos, mais nada. A minha mãe, quando aquilo se descobriu, andava num colégio, ainda não se falava de dislexia nem nada dessas coisas, a minha mãe ficou atormentadíssima. Primeiro achou que eu era atrasada mental. Fedro diria, isto são figuras pintadas. Fedro, Platão. E um dia estava-me a tentar ensinar a ler um texto que nunca mais me esqueci, que era um texto sobre o outono. Pronto, completamente desesperada pela minha inaptidão, peguei a dar um estalo na cara. E eu gritei tanto, que veio uma senhora que infelizmente já morreu, que era a Sónia Hermínia, que é a velha da história, que era uma pianista. Então qual é que foi a técnica dela? Ela teve muita pena minha, era uma pessoa bastante solitária. Quando eu conheci ela já tinha 85 anos, ela morreu com quase 100 anos. Então, ela aquilo que fez foi ensinar-me o básico, aí é o alfabeto, juntar as letras, enquanto me ensinava a tocar piano. E ela ligava as duas coisas de uma maneira que era absurdamente bela, que eu acho que só podia ter vindo, de facto, da mente de uma pessoa com uma experiência de vida fascinante e com um amor muito grande às palavras e à música, principalmente à música. E isso, de facto, é a minha herança dela. A memória também era porque há palavras mais difíceis e não sei o quê, que eu tive de decorar. Eu decorava as palavras através da imagem das palavras, da forma das palavras. Isso também me foi dado por essa senhora e pelo meu pai, que à noite, passava uma hora comigo a ler o dicionário e a mostrar-me como é que se escrevia e eu depois tinha de reproduzir ler o dicionário tipo, delicioso. Como é que se escrevia aquela palavra e decorar o significado dela. Foi assim que eu aprendi a ler e a escrever. Tenho ali uma nota no monitor. Neste momento, suponho que terão perguntas para fazer aos nossos convidados, à Beatriz, ao Jorge Sousa Braga, ao Paulo Serrado. Portanto, vá, valentia. É porque, para mim, é fácil ser valente, porque eu tomei nota aqui de 2 ou 3. Eu faço a primeira, vocês fazem a segunda. Podemos combinar? Pode ser? Pronto. Sim, claro.
Sim. Acho que é o microfone, porque aqui não se ouve bem, a acústica, isso. Olá, Teresa. Olá, Diana, boa tarde. Eu ia fazer uma brincadeira, no bom sentido. A mim e a Diana une-nos muito o gosto pela poesia. Mas eu, quando fui aluna da Diana, eu já tinha 40 anos. Fui fazer uma brincadeira, fui levar os livros do meu pai a passear à universidade. E tinha colegas muito novos. Então, a primeira aula que a Diana deu era um anfiteatro, éramos muitos, 2 turmas juntas, para aí 60, e ela, assustada, penso eu, com os meus 40 anos, conseguia percepcionar isso, começou a falar em números, e nós pensámos que íamos ter uma aula de matemática. Eu meço 1,60 m, calço 36, tenho 28 anos, e depois a data de nascimento também era tudo acabado em pares. E no final da aula, eram muitos miúdos, 19, 20 anos, vamos para o bar e os miúdos perguntam: então, o que é que achaste da professora de literatura portuguesa? Só pai, eu achei que a gaja é ímpar, porque falou só em pares. Pronto, e criou-nos a todos muito, muito gosto mesmo pela poesia. Imenso. Muito obrigada, Teresa. Havemos de conversar lá fora, sobretudo para te dizer que o meu pé cresceu, o resto não, tirando a idade. O Sousa Braga há pouco e o Paulo Scott também referiram isso. E é uma interrogação que, escrevendo eu sobre poesia há muitos anos, e quando digo muitos, digo, não parece porque eu sou baixinha, mas sim, desde 98, e quase só escrevo sobre poesia, é uma questão que me interroga, e esta interrogação tem no Pina muitos ecos. O que procura a poesia? Há um verso de Manuel António Pina, aliás, lido há pouco por mim. Há uma palavra que justifique a vida? Acho que sim. Qual? Isso gostava de saber. Eu continuo à procura dessa palavra. Eu continuo à procura dessa palavra. Perguntas do público. Boa tarde, meu nome é Ana Paula. É mais um comentário, que é o seguinte: o mote desta entrevista, desta conversa cruzada, tem a ver com a poesia. E a Diana falou também, e o poema que está subjacente, que está por trás do mote, é relacionado com funcionários públicos, e achei imensamente curioso. E do caminho, eu sou funcionária pública já há 29 anos, e o caminho que vinha do serviço para aqui, como tenho vindo desde quarta-feira, e vinha a perguntar: o que é que faz uma funcionária pública numa sexta-feira, depois de um dia louco, qual é a motivação para vir aqui? E eu pensei mesmo isso, só mesmo a literatura e, no caso, só a poesia. Portanto, a poesia faz pelas pessoas, pelos funcionários públicos, muito, dá-lhes motivação para vir diretamente para aqui e para continuar todos os dias e levar a vida. Salva, se não for a vida, salva-nos dos carimbos. Sim, pronto. Digo eu. Não é só, é muito pouco isso, é muito redutor, mas pronto. Mas de qualquer forma, é verdade. Andei todo o dia bem disposta a tentar convidar os colegas a virem e eles ficam muito espantados a olhar para mim, mas pronto, mas faz muito a poesia, as palavras, a literatura. Portanto, era só mais isso. Mais perguntas? Vejo meus alunos, alguns deles deste ano, com ar assim aterrado. Eles sabem que eu não lhes faço perguntas diretamente, portanto, aterrado não é bem aterrado. Mas estão com ar atento. Diana, eu não fui teu aluno ainda, mas já agora, se me permitem.
Não sei se é uma pergunta, porque sintetizar tudo isto não é fácil. São muitas feridas abertas, Novos Testamentos, histórias de monstros e é quase noite. Se calhar já caiu a noite mesmo. Mas o Dinis Machado dizia, há pouco o Jorge, tu perguntavas ao Jorge qual é a palavra certa. O Dinis Machado dizia, se eu tivesse de me descrever, diria que sou um homem à procura da palavra certa e que por vezes a encontra. Esta sessão esta conversa cruzada está cheia de palavras certas, de facto. Afasta um silêncio que distingue momentos sublimes. E nós somos neste momento todos habitantes irreais, porque nós estamos num teatro que se situa no pórtico das descobertas. E isto não é, olha, pronto, não é uma pergunta, eu só quero agradecer, porque vocês, e tal como há pouco o Diogo, a Golgona e o Vasco, o Diogo diz que não estamos aqui para não esperem de nós epifanias, mas a conversa anterior foi uma epifania. Eu adoro poesia de trincheira, eu adoro confronto, o confronto pela palavra, e acho que Portugal também precisa disso. Eu gostava muito que tu lesses um poema do Jorge Sousa Braga que se chama Portugal. Não o tenho aqui comigo. Está bem. Se queres que eu leia? Traz. Mas, entretanto, se conseguires ouvir, ou pede a alguém que traga, pode ser, porque eu gostava que ouvisses. Espera um instante. E gostava que ouvisses por uma razão. O Jorge Sousa Braga, que é um homem sábio, eu não estou a dizer antigo, estou a dizer sábio. Note-se. Disse que a poesia pode ser o caminho, pode ser um beijo, embora não saiba um beijo, e pode ser um encontro entre amigos. E Vítor, se não podes levantar os olhos, levanta as orelhas. O Vítor escolheu esta interrogação do Manuel António Pina. O Vítor escreve e, pelo que agora pediu relativamente ao Sousa Braga, pelo que é e por ser o Pina que escolheu, eu gostava, pedindo a vossa paciência, mas sempre é Pina e, portanto, pedia-vos para dedicar a leitura de um poema ao Vítor Sousa, a um jovem poeta. Procura a rosa, onde ela estiver, estás tu fora de ti. Procura em prosa, pode ser, que em prosa ela floresça ainda, sob tanta metáfora. Pode ser, e que quando nela te vires, te reconheças, como diante de uma infância inicial não embaciada de nenhuma palavra e nenhuma lembrança. Talvez possas então escrever sem porquê, evidência de novo da razão e passagem para o que não se vê. Não tem o poema Portugal, não? Mas acho que acaba otimamente com esse poema do Pina. Sim. Não, nós estamos aqui com um problema logístico, portanto eu não consigo levar o iPad até aí com internet. Mas eu posso ir e leio daí. Então, vinde. E é a melhor maneira de me ausentar daqui. Eu vou é pela frente. Então vem aqui até à câmara ardente. A ver se não me incendeio. Estão a ver? Não pode. Eu sou um perigo com pernas curtas. Se calhar, boa tarde, eu aproveito no vai e vem e tento dizer uma coisa, ou duas.
Eu queria, antes das demais coisas, agradecer a vossa presença aqui. Este mar que nos rodeia é muito limitativo, é muito limitador, desculpe, para quem é de uma ilha. E a vossa vinda aqui faz com que este mar... Se calhar disse alguma coisa que não devia. Este mar que nos limita abre-nos horizontes e muitas coisas que nós nem sabíamos que existiam. E uma tia minha disse-me que a Madeira é uma terra de imigração. É hoje, foi ontem, eventualmente será amanhã. Não sei o que, infelizmente não sei o que é que o seu poema Portugal diz, mas já vou descobrir, também se calhar fala disso. O poema Portugal que nós vivemos fala muito disso. Mas só voltando à minha tia. A minha tia, quando fui ao Porto despedir-se de uns familiares que iam, não sei se para o Brasil, se para a África do Sul, iam partir, iam emigrar. E ela era pequenina e contou-me que... Então fui ver o barco, fui ver o mar, fui ver o mar, fui ver o barco, e a uma certa altura deixa de ver o barco. E quando deixa de ver o barco, ficou a pensar para onde é que aquele barco iria. Eu às vezes, se calhar quando vejo menos, ou quando vejo mais, não sei, deixo de ver Portugal. Quando eu deixo de ver Portugal, fico a pensar o que é que a minha tia pensa sobre quando deixa de ver Portugal. E vou ser rápido, porque já estou a tirar-vos muito tempo. Queria dizer uma coisa. A Beatriz falou em despir-se, quando se escreve, uma pessoa despe-se, porque tem que ser verdadeira. E eu acho que, apesar de não ter tido a oportunidade de ouvir o Jorge Sousa Braga por escritar, depois desculpa, eu acho que lidamos com pessoas introvertidas. Não sei se todos os poetas são introvertidos e a escrita é uma maneira de extroversão, de uma introversão, mas estas pessoas, algumas destas pessoas são introvertidas. E o facto de despir-se é também uma espécie de despedir-se do que é mais privado. E isso é preciso muita coragem para fazer isso. Eu também lembrei-me de uma coisa que dizia o Manuel Zimbro, o companheiro da Lourdes Castro. O Manuel Zimbro dizia que, isto se calhar porque, sobre o título desta conversa cruzada e sobre o que disse a senhora enfermeira há bocadinho, o Manuel Zimbro dizia que o que nos move, e eu acredito que ele também pensava que o que nos comove sustenta-nos de lá por onde der. E depois, como o Paulo Scott é gaúcho, há uma senhora que é psicóloga, eu acho que ela é gaúcha também, que se chama Débora Noal. E a Débora Noal fala de umas raízes que são aéreas. Eu não sei se ela leva... Desculpa, eu não disse. A Débora Noal é uma psicóloga que trabalha para os médicos do mundo e anda pelo mundo. Eu não sei se ela leva poesia quando anda pelo mundo, mas eu acho que, pelo menos, se ela não a leva, vai fazendo-a. E só mais duas coisas, estas muito, muito rápidas. Nós estamos ao lado da Rotunda do Infante. E eu cheguei à Madeira há dias. Eu sou da Madeira, mas não moro aqui. Sou também um imigrante, não é? E eu reparei que o Infante está em reconstrução. E achei interessante porque o Vítor há bocadinho falou dos descobrimentos e se calhar estamos a redescobrir, não é? E outra coisa que também reparei há dias é que em alguns cafés da Madeira dão-se, não sei se os senhores sabem, há um doce que na Madeira chama-se sonhos, é um doce branco. E quando se pede um café, há alguns cafés onde o café vem com um sonho. Só que eu acho que o sonho que se dão agora nos cafés são os sonhos mais pequenos. Não sei porquê. Obrigado. Tenho cá para mim, mas não sei, que os sonhos estão a ficar à medida do país. E assim fazemos a ligação para o poema a pedido do Vítor. É um poema absolutamente extraordinário. Eu acho que nós devíamos saber este poema de cor. Proponho, aliás, ao Ministério da Educação, que naturalmente não nos ouve, que em vez dos Lusíadas passássemos a estudar nas escolas secundárias este poema. É de Jorge Sousa Braga. Chama-se Portugal. Eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis ao norte da África,
só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse. Quase chego a pensar que tudo é uma mentira, que o infante Dom Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Álvares Pereira uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal, não imaginas o tesão que sinto quando ouço o hino nacional, que os meus egrégos avós me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o velho do Restelo. Anda na consulta externa do Júlio de Matos. Deram-lhe uns eletrochoques e está a recuperar, à parte do facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal, um dia fechei-me no mosteiro dos Jerónimos a ver se contraía a febre do Império, mas a única coisa que consegui apanhar foi um resfriado. Virei a Torre do Tombo do avesso, sem lograr uma pérola que fosse, das rosas que Gilianos trouxe do bojador. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto a mim mesmo, como pude apaixonar por um velho decrépito e idiota como tu, mas que tem o coração doce, ainda mais doce que os pastéis de Tentugal, e o corpo cheio de pontos negros para poder exprimir à minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957 e Salazar estava no poder. Nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre, nada de ressentimentos. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos, como os da minha mãe. Portugal, gostava de te beijar muito apaixonadamente na boca. Pronto, então, terminamos em grande. Temos agora o concerto da Adriana Calcanhoto. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Diana. Muito obrigado a todos os presentes. Vamos agora, com olhos de onda, para outro momento, outra descoberta. Vamos lá, até à próxima.